Cara, como eu curto esse culto de manhã. Me faz lembrar, assim, de 17 anos atrás, quando me converti. E o horário, assim, o tempo, assim, que eu mais gostava de ir à igreja era na escola bíblica dominical, porque eu queria muito aprender. Quando eu conheci esse Deus, eu me encantei, assim, por Ele, justamente por ser um amor louco. E eu falava assim, eu tenho que entender mais essa parada aí, então, aonde a gente mais aprendia era na escola bíblica dominical. E Enoque, o professor arrancava a folha do índice da escola dominical, ele arrancava. Toda a Bíblia que você comprava, ele, né? E assim, a gente canta uns louvores massa, antigos, né? Esse do Salmo 23 me emociona muito, porque eu senti na pele o que é passar pelo vale da sombra da morte e ser livrado. Em 2014 eu sofri um sequestro relâmpago aqui em Uberlândia para levar meu carro, os bandidos me levaram. E a todo tempo eles falavam que ia me matar. E eu clamei a Deus. E Deus encheu a minha boca para falar dele para eles. E foi isso que me salvou. Foi falar de Jesus para esses caras. Com amor. E quando eu canto esse hino, quando eu leio essa passagem, eu sempre fico bem emocionado mesmo. Você sentir a morte de perto e sentir a mão de Deus ao mesmo tempo. É muito louco. Galera, seguinte. Hoje nós vamos falar sobre adoração verdadeira. Nós vamos falar um pouco sobre o que Jesus falava a samaritano ali no poço de Jacó. Que Jesus disse que chegaria o tempo que nem no monte, nem nas sinagogas, que nós adoraríamos a Deus em espírito e em verdade. Abra a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 12, versículo 28. Vamos fazer igual nos velhos tempos, né, Enoque? Quem abriu, diga amém. Quem ainda não conseguiu, diga misericórdia. Destravem suas Bíblias, é verdade. Hebreus capítulo 12, versículo 28 diz assim: sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade. Agora abra em João capítulo 4, versículo 23. O pessoal pediu para mim não ficar balançando por causa da gravação, que eles ficam tontos depois assistindo. Eu não saio do foco, mas eu fico aqui, né? João capítulo 4, verso 23, diz assim: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Feche seus olhos. Deus amado, querido Pai, em nome de Jesus, Senhor. Liga, Senhor, o Teu Espírito ao nosso nesse momento, Pai. E nos faz, Senhor, compreender o que é Te adorar, Senhor. Nos faz, ó Pai, entender, Deus, que adorar é muito além de levantar as mãos, de cantar louvores. É muito além, Pai, disso tudo. Liga, Senhor, então o nosso coração, Pai. Prepara para que nosso coração seja terra fértil e coloca a Tua semente, em nome de Jesus. Quando nós adoramos, Deus, Ele olha muito além das nossas palavras, justamente para ver qual é a postura do nosso coração. Quando nós oramos, quando nós louvamos, Deus, Ele está quase que não te ouvindo, mas Ele está lá no seu coração, interpretando qual a intenção com que você está fazendo isso, com que nós estamos fazendo isso. Naquele momento, então, Deus, Ele quer te sentir, porque afinal de contas, foi para isso que Ele nos criou. Nós cantamos aqui, para te adorar, foi que eu nasci. Deus, Ele
nos conhece desde quando nós ainda éramos uma criatura informe na barriga da nossa mãe. Nem nome tínhamos, e Ele já nos conhecia. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Te garanto isso. Então Deus, Ele te criou, me criou, para que nós o adoremos em espírito e em verdade. Deus, Ele nos fez criaturas, mas criaturas não somente criadas, mas criaturas criadas, educadas e aperfeiçoadas. Essa é a grande vontade de Deus para a nossa vida. Deus, Ele nos faz, nos cria, coloca em nós uma porção dEle, porque é assim que Ele faz quando nos cria. Ele poderia ter dito muito bem: homem, viva, nós teríamos vivido. A luz assim Ele fez, os oceanos e tudo que nós vemos, somente com a sua palavra, com certeza teríamos vivido. Mas Ele não se conteve só em dizer as suas palavras para nos fazer viver. Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então Ele sopra em nós espírito de vida, espírito dEle, porção de Deus. E assim seguimos a nossa vida. Pegamos o nosso curso, o nosso ciclo, e assim tocamos, dia após dia, ao nascer e ao se pôr o sol, todos os dias. Vivemos como se a nossa vida, o mais importante fosse trabalhar, comer, vestir. E Jesus vem e diz assim: olha, está tudo errado. Olha para os lírios do campo. Não tecem, não fazem roupas. Nem Salomão se vestiu tão lindamente. Vocês estão preocupados à toa. Olha aí os passarinhos. Você já viu o passarinho plantar semente? Ele come, e voa, e aproveita a vida dele, e louva a Deus, e adora a Deus, fazendo o quê? O que ele nasceu para fazer. Ou seja, a adoração é você fazer exatamente aquilo para que você nasceu para fazer. Nós nascemos para adorar a Deus. Como? Vamos ver alguns aspectos. Em Hebreus 12, 28, começa o verso, já na primeira frase assim, né? Quebrando a gente. Sejamos agradecidos. Caramba! O verdadeiro adorador, ele é agradecido a Deus. O verdadeiro adorador é aquele que, independente da circunstância, independente do que ele está passando, ele é agradecido a Deus. Porque ele compreende que ele vive no centro da vontade de Deus. Se balanga para a esquerda, para a direita, se o barco vai a quase a pique ou não, não faz diferença para nós. Sabemos que é Deus quem controla esse barco. E esse barco é a nossa vida. Sabemos que é Deus quem conduz a nossa vida. Então por que murmuramos? Então por que reclamamos? Então por que enchemos o saco? Por quê? Porque não somos adoradores. Porque quando adoradores, nós somos agradecidos a Deus por tudo que a gente passa. Está ruim? Está ruim, mas vai passar. Está difícil, mas vai passar. O verdadeiro adorador é aquele que pega o seu coração e entrega a Deus. E diz: Senhor, toma conta, porque esse coração é de carne. Esse coração é de carne. Às vezes de segunda. E Deus vai cuidar bem disso. Com certeza Ele vai cuidar. E João vem e diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque é esse que o Pai procura. Se nós fomos criados, se nós nascemos exatamente para adorar a Deus, é isso que Deus está procurando. Chega a ser óbvio, né, o versículo, mas é isso mesmo. A verdadeira adoração, ela acontece quando o seu espírito é ligado a Deus. Não podemos nos esquecer que isso aqui é uma carcaça, uma funilaria meia batida,
que vai bater, vai amassar, vai rasgar, vai quebrar, e Ele não vai te poupar. E Ele não vai me poupar, porque nem o próprio Filho dele Ele poupou. E é por isso que nós passamos por tantas coisas, justamente para o aperfeiçoamento. Deus então, quando Ele nos cria, Ele coloca porção dEle, Espírito em nós. Espírito em nós. E o verdadeiro adorador é aquele que não anda conforme a carne, conforme a carcaça. Ele não está preocupado em só sustentar. Ele não está preocupado com essa parte. Ele está preocupado com a outra. Ele está preocupado com o Espírito a quem Deus colocou nessa carcaça. Meio gordinha, né? Mas é esse Espírito. E é com esse Espírito, com essa alma que Deus está preocupado. E é com Ele que Ele fala. E é por isso que o Espírito Santo de Deus habita em nós, para falar com a gente de dentro para fora, de forma que a gente obedeça aquilo que a gente ouve. É o Espírito de Deus ligado ao nosso espírito, falando o que é a vontade de Deus. E adorar a Deus é colocar isso em prática. Quando Deus vem e fala para nós o que nós devemos fazer, como nós devemos conduzir a nossa vida e colocamos em prática, somos verdadeiros adoradores. Quando nós não colocamos isso em prática, somos péssimos adoradores. Quando Deus fala para que é necessário a gente estender a mão ao outro, quando é necessário ouvir muita coisa que nos humilha calado, e ouvimos calado, é adoração. Quando saímos para trabalhar com toda a dignidade, e aquilo que foi confiado à nossa mão, a gente faz com todas as nossas forças, porque não fazemos para homem, fazemos para Deus. A dona de casa lava a louça para Deus. O operário opera a máquina para Deus. O pedreiro assenta o tijolo para Deus. O vendedor vende para Deus. Doendo ou não, o cobrador de impostos cobra impostos para Deus. Não pelo imposto, mas pelo trabalho dele. Tudo aquilo que nós fazemos coerente com o que é a vontade de Deus é adoração. Adoração não é só levantar as mãos. Adoração não é só cantar louvores. Adoração é abraçar meu irmão quando eu sei que ele precisa de um abraço. Adoração é eu levar um pacote de arroz para ele quando ele está com fome. Adoração é ouvir eles bravejar, falar um monte de coisa, sabe? Esvaziar e você dizer para ele: calma, meu irmão, eu sei o que é isso, isso vai passar, vamos lembrar do nosso Deus, vamos lembrar que Ele é por nós. Adoração é chamar o outro de irmão, ainda que ele não saiba. Aqueles homens que me sequestraram, eu tenho eles como irmãos. Eu não consigo sentir ódio, raiva. E até hoje eu oro por eles. Vida de adoração é você colocar em prática aquilo que o Espírito de Deus fala com o seu espírito. Ele liga. Um aparelho desse não funciona, não serve para nada se não colocar na tomada. Sem a energia elétrica não serve para nada. Antes de conhecermos o Espírito de Deus e de recebê-lo, era como mortos. Certa vez um jovem chega a Jesus e diz: Senhor, eu fiz tudo que a lei mandava. Tudo. Jesus disse: que bom, você está nota 10, cara. Faz o seguinte agora, larga tudo e vem comigo. Ele disse: Senhor, eu preciso primeiro enterrar meu pai. E ele disse: olha, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Como que um morto enterra outro? Antes de entregarmos toda a nossa vida a Deus, de entregar o timão do barco nas mãos dele, a nossa vida, ela é comparada como um barco mesmo, sem timão, sem vela. Do jeito que a onda bate, é jogada de um lado para o outro.
Mas quando nós entregamos a nossa vida a Deus e passamos a ser verdadeiros adoradores, é Deus quem controla tudo. E então passamos a ter o quê? Vida. Vida. Algo que faz sentido. É o aparelho ligado na tomada, que agora ele vai exercer aquilo que ele foi criado, feito. Então o verdadeiro adorador é aquele que dedica a sua vida a viver aquilo que o Espírito diz, conduz. E não são só nas grandes circunstâncias, nas pequenas, nos detalhes. A nossa vida, ela é cheia de empecilhos, sim, mas são para o nosso aperfeiçoamento. Deus nos faz passar por adversidades, mas Ele nos livra de todas. Justamente porque Ele quer nos aperfeiçoar. Em 2 Coríntios, capítulo 12, 7, diz assim: E para que não me exaltasse pela excelência de revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para que me esbofeteasse, a fim de não me exaltar. O verdadeiro adorador, ele não se exalta. O verdadeiro adorador é aquele que compreende que o seu espinho na carne é algo para aperfeiçoamento. É para que a gente se mantenha ali, na linha tênue que Deus traçou para nós. Esse espinho na carne é muito importante. A verdade é que Deus prefere nos ver tristes perto dele do que sorrindo longe da sua presença. Deus prefere a gente triste pelas adversidades, pelas circunstâncias, mas perto dele, agarradinho ali, enfiando debaixo da asa, do que a gente alegre na nossa carne, mas distante de Deus. E é isso que Ele vai fazer, Ele vai nos trazer de volta. A oração, ela nos leva a depender de Deus. Quando nós oramos como verdadeiros adoradores, a nossa oração, é uma oração para que Deus ele nos mude. É uma oração para que a gente reconheça que somos pecadores, que somos falhos, que somos duros de coração, que somos egoístas, mas na nossa oração o nosso espírito intercede com o Espírito Santo de Deus para que então Ele mude isso em nós, para que haja esse aperfeiçoamento do nosso ser. É necessária a oração. Jesus insistentemente ele dizia aos seus discípulos para orar: orai e vigiai, orai e vigiai. A nossa vida, ela só poderá ser aperfeiçoada quando nós entendermos quem nós somos. A partir do momento que eu entendo quem eu sou, daquele momento em diante é capaz de mudar. Se eu não entendo quem eu sou, como que eu vou mudar? Primeiro ponto é reconhecer. E então clamamos a misericórdia de Deus para que Ele venha com a sua graça maravilhosa e de amor e nos mude e nos faça caminhar conforme a sua vontade. Viver na graça nos leva a depender de Deus. Essa graça imerecida que Jesus veio até nós e morreu por nós, ela nos faz viver dependentes de Deus. Dependentes de Deus, não das nossas mãos, mas de Deus. Porque entendemos que só fomos salvos porque Ele se entregou por nós. De nós mesmos jamais seríamos capazes de nos salvar. É impossível que alguém se salve por si só. Por mais que você busque a santidade, por mais que você faça tudo corretinho, tudo bonitinho, não há salvação nisso, se você não entregar a sua vida a Cristo Jesus e reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Por melhor que você seja, por melhor que eu seja,
é impossível. Então nos tornamos dependentes de Deus. O verdadeiro adorador é dependente de Deus. Em tudo. Não existe autossuficiência no verdadeiro adorador. Não existe altivez. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você. Resposta de Deus para Paulo. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Está em 2 Coríntios 12, 9. O amor de Cristo nos leva a depender de Deus. Por isso o amor de Cristo regozijou-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. O amor de Cristo nos leva a depender de Deus, porque só somos fortes, só há força em nós, porque é Ele quem nos faz forte. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Pode vir a fome, a miséria, o porvir, principados, potestades. Nada disso vai me separar do amor de Deus. Nada disso. Podem me bater, me maltratar, cuspir em mim. Está tudo certo. Jesus disse que isso aconteceria por amor dele. Não por nossa causa, mas por causa dele. Porque somos seguidores desse Cristo. Pisamos nas pegadas de Cristo. Aonde ele passa é que nós passamos. Aprendemos com ele, porque ele é o exemplo maior. Então o amor de Cristo nos leva a depender de Deus. Paulo sentia prazer nas suas fraquezas, nas suas injúrias, nas necessidades e etc. E o crente também deve ser assim. O crente tem que passar por lutas, tem que passar por problemas, mas é feliz de verdade. Essa alegria que existe dentro de nós, ela tem que ser resplandecente. Uma alegria sincera, porque sabemos que é Deus quem cuida de nós, sabemos que vivemos a vontade de Deus, e não fazemos as obras por desencargo de consciência. Não para eu me sentir bem, mas para que o outro fique bem. Porque entendemos que isso é amor de Deus. Como que eu posso dizer que eu sou cheio do amor de Deus se ele não transborda para fora? Jesus é o transbordar do amor de Deus para fora. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Quem morreu por nós? Deus Filho. Representação do amor de Deus que transbordou para fora, veio e morreu por nós. Como que nós podemos então viver a nossa vida dia após dia sem transbordar o amor de Deus para fora? Será que há misericórdia nas nossas palavras? Será que há amor nas nossas palavras e nos nossos gestos? Lembrando, lá no início, Deus está observando muito mais o nosso coração, a intenção com que fazemos essas coisas, do que com as palavras e com os gestos. Mas muito mais. Eu tenho um jeito assim que eu criei na minha cabeça quando eu ouvi essas coisas, de como Deus nos olha. Ele olha lá de cima assim, só vê corações, não vê mais nada. Cor de pele, tamanho, conhecimento, nada. Cérebro. Mas ele vê corações. Corações pulsantes do amor de Deus. Pelo outro, por Deus, por si mesmo. O verdadeiro adorador não tem autossabotagem. O verdadeiro adorador não é aquele que acaba com a sua própria vida. Não é aquele que destrói a sua própria vida. Mas o verdadeiro adorador é aquele que constrói a sua vida, ajudando a construir a vida dos outros. Uns dos outros. Tem um videozinho que é chocante ver as pessoas ali passando fome, à beira de um abismo, e um caldeirão com comida no meio, e colheres enormes, e quando eles tentam comer, não consegue, cai a comida antes de chegar na boca. É assim que eu vejo a nossa vida antes de conhecer o verdadeiro Deus. Cada um batalhando para se alimentar. E Jesus é aquele que dá o estalo
e diz assim: por que você não usa colher para alimentar o outro? E assim por diante, e você será alimentado. Esse é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Quando ele disse: ide pregai o meu evangelho, ele não estava falando de nada escrito. Jesus não ficou ditando para os discípulos para escreverem o que ele estava dizendo. Jesus fazia, ele andava, ele amava, ele abraçava, ele aconselhava, ele curava. Isso é o verdadeiro evangelho de Jesus. E é isso que ele quer que nós façamos, viver o verdadeiro evangelho dele. Sabe, aquilo que ele deixou, a herança dele. Quando ele envia os discípulos, os 70, é justamente para eles colocarem em prática. Ele disse: vai e faz o que vocês me viram fazer. Esse é o verdadeiro evangelho. O evangelho não é um livro, mas é como a gente vive a nossa vida, dedicada a Deus, como verdadeiros adoradores. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. E orar a Deus. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por ter, Pai, nos criado, nos feito, Senhor, a Tua imagem e semelhança, Senhor. Obrigado, Paizinho querido, por colocar em nós uma porção Tua, para que a gente tivesse algum valor. Deus, em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra, Pai, possa ser multiplicada em nosso coração. Que o Senhor continue a falar e a falar e a falar, Pai. A falar, ó Pai, nos dias, nas atitudes, nos gestos, nas coisas mais singelas da nossa vida. Que o Senhor venha falar, Deus. Que o Teu Espírito, Pai, possa realmente entrar em sintonia com nós. Reconhecendo, Pai, quem nós somos. Reconhecendo, Pai, as nossas fraquezas. Nos humilha, Senhor. Nos humilha diante de Ti, Deus. Nos quebra, nos mói se for preciso, Pai. Mas opera a Tua grande obra em nós, Deus. Senhor, não permita, Pai, que nós sejamos pessoas mesquinhas. Não permita, Senhor, que a nossa vida seja individualista, egoísta. Pai, mas que a gente possa aprender com o Senhor, ó Pai, a viver esse verdadeiro evangelho. O evangelho para o outro, o evangelho para Ti. Que a nossa vida, Pai, possa ser uma vida de adoração verdadeira, em todas as coisas, a todo tempo. Pai, em nome de Jesus, quebra, Senhor, o nosso eu, nos diminua, Pai, e cresça, Pai, cada vez mais em nós o Teu eu, o Teu ser. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, faz o que preciso for, Senhor, mas nos salva de nós mesmos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.